O texto que vamos meditar hoje, Jesus está afirmando à multidão que para segui-lo, que para ser seu discípulo, é necessário odiar pai, mãe, filhos, filhas, familiares. Por que Jesus está dizendo isso? Então eu convido você a, nesta meditação, acompanhar até o final, para que nós entendamos o porquê Jesus está dizendo isso. Agora, quero me apresentar para você, talvez você não me conheça. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Mas antes de iniciar, eu quero te fazer um convite. Pegue a Bíblia para acompanhar o texto que a liturgia nos propõe para hoje. E vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, te pedimos que nos ajude neste dia a entender a Tua palavra. E que coloque no nosso coração esta palavra para que a gente consiga aplicar na nossa vida. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Aqui é interessante que Jesus ele está se dirigindo a Jerusalém. Ou seja, ele está prestes a passar por todo o processo de paixão, morte, ressurreição e posteriormente a ascensão. E nesse translado, o texto vai dizer que uma grande multidão acompanhava Jesus. Veja, para onde Jesus ia, Jesus arrastava multidões. Para quê? Para ensinar a respeito do reino de Deus e convidar as pessoas à conversão. Então, já que Jesus estava nesse itinerário, indo até Jerusalém, porque ele sabia que iria morrer, então ele volta para a multidão e aí ele vai dizer algo maravilhoso. É importante que eu e você, nós entendamos o que Jesus vai dizer. Isso nós temos a partir do versículo 26, que o texto vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, por que Jesus está sendo tão radical ao ponto dele falar nessa expressão não odiar? Veja, é importante que nós entendamos que quando Jesus utiliza essa expressão não odiar, Jesus não está utilizando ela no sentido literal. Jesus está dizendo aqui que é no sentido de amar menos. Então, se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós não podemos amar nossos familiares mais que Jesus. É isso que ele está dizendo. Agora, Jesus está dizendo que nós devemos deixar de amar os nossos familiares? Não. Jesus não está dizendo que nós não devamos cumprir as nossas obrigações de marido, de esposa, de filhos, de pai, de mãe. Não. Jesus está dizendo que nós, quanto cristãos, quanto católicos, quanto seguidor de Jesus, nós não podemos amar pessoas, até mesmo pessoas de vínculo familiar, mais que Jesus. Veja, quantas pessoas nós ouvimos dizer que a minha vida é meu trabalho, meu filho é minha vida, meu esposo, minha esposa é minha vida, meus móveis é minha vida, a minha riqueza é minha vida, meus negócios é minha vida. Não, a nossa vida tem que ser pautada em Jesus. Não é que nós não podemos ter um negócio, não é que nós não podemos constituir família, não é que nós não podemos estar na presença dos nossos familiares, não é isso. Mas nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, logo em seguida, Jesus vai dizer o seguinte: quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, é importante que nós entendamos que Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia que o Império Romano
como forma de punição, utilizava a crucifixão, ou seja, crucificava aqueles que eram bandidos, aqueles que eram responsáveis por revoluções. Então era uma forma que o Império Romano utilizava para punir aquelas pessoas. Então, ou seja, antes de Jesus, a cruz era uma maldição, mas depois de Jesus, a cruz é sinal de vitória. Então, por essa razão, é que se nós não carregarmos a nossa cruz, se nós não entendermos que a cruz aqui é no sentido de exigência e das consequências de se seguir Jesus. Então Jesus quis dizer para a multidão que, olha, se vocês querem me seguir, saiba que vocês vão passar por perseguições, saiba que você vai passar por exigências na missão, saiba que você vai passar por rejeições, saiba que você vai ter que enfrentar sofrimentos, até mesmo a morte. É isso que Jesus está querendo dizer. E aqui nós já extraímos a primeira e grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ser anunciadores da palavra, se nós queremos ser seguidores de Jesus Cristo, é necessário que a gente se desapegue deste mundo e carregue a nossa cruz. Veja, quantas pessoas hoje não encaram o sofrimento como algo necessário para a salvação, ou seja, a nossa cruz. Veja, quando nós precisamos corrigir as pessoas, às vezes as pessoas não aceitam que uma correção, às vezes é deixar de fazer certas coisas. Então isso é o sacrifício. Porque se de fato eu quero ser discípulo, se de fato eu quero ser igual a Jesus, eu preciso trilhar os mesmos caminhos que ele trilhou. E um desses caminhos é o martírio. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja sendo caçoado pela tua fé. Talvez as pessoas questionem a tua fé. Talvez as pessoas estejam duvidando daquilo que você acredita. Mas não, saiba que se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ser anunciadores da palavra de Deus, é necessário que nós sigamos Jesus. E para seguir Jesus é necessário carregar a cruz. Agora, Jesus logo em seguida vai contar duas parábolas. A primeira parábola, ele vai dizer o quê? Daquela pessoa que quer construir uma torre, mas primeiro deve planejar, primeiro deve analisar para quando iniciar a construção concluir. Porque senão outras pessoas vão caçoar, vão rir dessa pessoa por não ter conseguido construir a torre. E a segunda parábola, Jesus vai dizer que um rei que está pronto para entrar numa guerra, se ele não calcula se os 10 mil que ele tem vai ser suficiente para derrotar os 20 mil. Então, quando não é suficiente, ele manda alguém para propor a paz. Então, qual é o sentido dessas duas parábolas de Jesus? É para alertar a multidão que se de fato nós queremos seguir Jesus, nós precisamos ter a ciência de que nós vamos ser perseguidos, de que nós vamos ser rejeitados, de que vai ter pessoas que não vão aceitar a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo quando ele menciona essas duas parábolas. E aí ele conclui dizendo o seguinte: igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E aqui Jesus conclui dizendo que é necessário renunciar aos bens materiais, é necessário renunciar aquilo que afasta de Deus, é necessário renunciar tudo aquilo que afasta da salvação. Veja, se aquilo que te afasta do Senhor é as drogas, é o pecado, renuncia. Se aquilo que afasta o Senhor é a fofoca, renuncia. Se aquilo que afasta o Senhor é você estar vendo pornografia ou estar vendo qualquer coisa que desvia o nosso olhar do Senhor, é necessário a renúncia. Então é isso que Jesus está querendo comunicar a nós hoje. Nós precisamos renunciar, nós precisamos saber que há consequências de se seguir Jesus. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão. Você está disposto a odiar, entre aspas, todas as coisas do mundo para seguir Jesus? Ou seja, você está disposto a amar menos essas pessoas, ou tudo na vida, por amor a Jesus? Então aqui fica o convite para você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Que esta palavra te ajude a entender que
precisamos renunciar até mesmo à nossa própria vida para poder fazer aquilo que é agradável aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.